Glória a Deus. Amém? Você está feliz? Amém. Eu sou feliz. Você está alegre? Você é alegre? Amém. Amém. Glória a Deus. Que palavra poderosa. Até bugou aqui, com a palavra foi tão forte aqui. Jesus. Feche teus olhos no seu lugar, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem exortado, ó Pai, porque o Senhor corrige e exorta quem o Senhor ama. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua graça, teu favor, que a cada dia nos alcança e nos acompanha, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque, Deus, nós estamos e somos alegres em Ti. Amém. Porque a Tua alegria é a nossa força. Obrigado, Pai, por essa alegria que nos toma e nos invade todos os dias. Mesmo quando, muitas vezes, Pai, nós podemos nos sentir fracos, mas a Tua palavra também nos garante que é nessa fraqueza, na nossa fraqueza, que o Teu poder é aperfeiçoado em nós, Pai. E nós Te louvamos e Te exaltamos, ó Pai, pela Tua palavra. Continue conosco nesta noite, continue, Pai, falando conosco através da Tua palavra. Flua, Espírito Santo, neste lugar, conforme Tu queres, porque Tu tens liberdade neste lugar. Tu tens liberdade, Pai, sou apenas um vaso em Tuas mãos, Pai. Usa-me conforme Tu queres nesta noite. Amém, amém, graças a Deus. Aplauda o Senhor se você crê nessa palavra que foi ministrada. Nessa noite eu tenho só 1h30 para pregar, então vamos acelerar. É muito bom estar aqui com vocês nessa noite. E eu queria falar algo antes de entrar no Ministério da Palavra. Deus Espírito é engraçado, né? Porque eu estava ali meditando na palavra que o Senhor me deu. O Senhor me deu o Senhor me deu uma exortação, uma palavra durante essa semana. Só que eu não coloquei no papel, não escrevi, apenas recebi. E aí hoje à tarde eu comecei a meditar mais nessa palavra e anotar algumas coisas, fazer algumas anotações. E eu estava ali atrás meditando. E aí quando o pastor Marcelo abre o culto, ele fala, abra lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz isso. Eu falei, rapaz, não foi nem por carne nem pelo sangue, foi pelo Espírito, porque hoje eu vou ministrar em cima de Abacuque. Aí daqui a pouco começa a cantar, ainda que a figueira não floresça. Daqui a pouco vem o apóstolo ministrar em cima disso. Vou falar uma coisa para vocês. Não foi nada combinado. Nós passamos o dia juntos, inclusive hoje, né? Mas foi nada combinado por nós, mas pelo Espírito. Amém. Foi. Amém? Amém, porque glória a Deus. Abacuque, apesar de ser um livro pequeno, que tem apenas 3 capítulos, nos traz uma profundidade, uma riqueza muito grande. Por mais que aconteceu há anos atrás, lá no Antigo Testamento ainda, é muito atual o que Abacuque viveu ali e a forma com que Abacuque agiu. Por isso que nós vamos, nesta noite, trabalhar em cima disso, para que a gente entenda algo, porque eu não sei como que está a sua vida hoje, o que você tem clamado a Deus, o que você tem buscado, o que você tem pleiteado. Eu não sei o que Deus tem prometido, porque às vezes, é engraçado, porque às vezes Deus ele nos entrega uma palavra profética, e a gente, aleluia, chegou o tempo, chegou a hora, e aí no outro dia acontece tudo o contrário. A gente fala, meu Deus,
Como? Por quê? Nós vamos entender isso essa noite, amém? Se você que tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo no livro de Abacuque. Eu não vou ler os 3 capítulos por conta do tempo, mas eu quero trabalhar com vocês em cima dos 3 capítulos. Não vou ler o capítulo inteiro, mas no capítulo 1, a partir do versículo 2, Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 2, eu vou ler na versão NTLH. Aqui, no capítulo 1, Abacuque, ele começa a se queixar de Deus. Às vezes a gente se pega se queixando de Deus também, né? Abacuque era homem, profeta, mas era homem natural, como nós. E aqui ele começa a se queixar, né? E ele fala: ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda? E tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso, ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. O mal leva vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Algo parecido com os dias de hoje, não? Por isso ninguém obedece à lei, e a justiça vence, a justiça nunca vence. O mal leva vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Aqui Abacuque começa a reclamar, questionar com Deus: Deus, por quê? Por que toda essa maldade que estamos vendo? Por que o Senhor não vem, né, com a sua mão de justiça sobre este lugar e destrói tudo? A oração de João Batista, né? Ele não destrói tudo, essa raça de víbora. Mas é interessante, porque aí lá no versículo 5 o Senhor responde a Abacuque. O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês. E essa palavra aqui é para nós, amém? Amém? Entenda essa palavra aqui que o Senhor está falando nessa noite. O Senhor diz ao seu povo: quem é o povo de Deus? Cadê o povo de Deus? Você é povo de Deus? Você é nação escolhida? Olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois eu vou fazer agora uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. O Senhor, Ele, como o apóstolo ministrou, nós precisamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. E nós nos fortalecemos nele. A nossa circunstância momentânea não condiz, não é a nossa realidade verdadeira, porque a nossa realidade é em Cristo Jesus. E se a minha realidade, se a sua realidade é em Cristo Jesus, pode ter problema, pode ter situação, pode ter o que for, pode ter tristeza, mas a alegria permanece em mim. A alegria permanece em mim, porque a minha alegria está no Senhor. A minha alegria não está na minha conta bancária. A minha alegria não está no dinheiro. A minha alegria não está no meu trabalho. A minha alegria não está em nada deste mundo. A minha alegria está no Senhor. E é isso que o Senhor fala para Abacuque. Enquanto Abacuque aqui está reclamando: Senhor, até quando, Senhor? Abacuque, ele olhava e via violência, via corrupção, via injustiça. E aparentemente o Senhor estava em silêncio. Senhor, e aí? Quantas vezes nós vemos uma realidade e achamos que Deus está em silêncio? E a gente olha: Senhor, por que o Senhor não responde? Senhor, por que o Senhor não fala?
Até quando, Senhor, vou esperar? Até quando, Senhor, essa porta vai ficar fechada? Até quando, Senhor, essa palavra não vai se cumprir? Até quando, Senhor, essa enfermidade? Até quando, Senhor, essa promessa não vai se cumprir? Até quando, Senhor? Mas entenda uma coisa. Abacuque, no capítulo 2, a gente vai ler daqui a pouco, ele toma uma decisão. Porque tudo bem a gente reclamar, tudo bem a gente, às vezes até murmurar, nós somos seres humanos, nós somos naturais, é carne, corre sangue aqui pela veia, mas o AP falou uma palavra aqui enquanto ele ministrava, chamado posicionamento. Agora, você reclama, você murmura, você, beleza, mas como, quando, onde, por quê? Mas, qual o seu posicionamento? Qual tem sido o seu posicionamento diante das circunstâncias? Eu posso ter o posicionamento diante da tribulação, da luta, de ficar cabisbaixo, de achar que é um problema gigante, ou de abrir mão, não, isso aqui não é para mim, eu vou desistir, porque não dá. Qual o posicionamento que você tem tomado? Olha, Abacuque, ele teve um posicionamento, ele decidiu ir para a presença do Senhor. Olha, capítulo 2, deixa eu ir aqui para o capítulo 2, no versículo 1, olha o que Abacuque fala: vou subir a torre de vigia, e vou esperar com atenção, o que Deus vai dizer, e como vai responder as minhas queixas. Qual tem sido o seu posicionamento diante das suas queixas? Qual tem sido o seu posicionamento diante das circunstâncias, diante das situações? Porque entenda uma coisa, a fé muitas vezes é loucura, na maioria das vezes é loucura, porque não faz sentido, a fé é loucura. O evangelho, se a gente for analisar, o evangelho é loucura, porque começa com uma pessoa que é justa morrendo por um pecador. O que há de normal nisso? É loucura. Glória a Deus por essa loucura, porque é por essa loucura que nós somos salvos. É por essa loucura que nós somos salvos. Então, a fé não é diferente. A fé, beleza, ela entende os fatos, os momentos, mas quando nós somos movidos por fé, assim como o AP ministrou semana passada, nós não agimos apenas pela fé, mas nós agimos também pela confiança. Porque nós não apenas cremos no poder de Deus, nós não apenas cremos que Deus pode fazer, mas nós confiamos que Ele pode fazer. Quer ver um exemplo? Quantos aqui tem, fé que através da sua oração Deus pode ressuscitar mortos? Quantos creem? Crê? Agora, quantos tem coragem de ir lá no velório lá orar por um defunto para ver se ele levanta? É confiança. Mas e se não levantar, não ressuscitar? Amém? Terra, fazer o quê? Mas eu vou orar por aquele enfermo, e se ele não for curado? Quer dizer, depende de mim? Por que eu estou preocupado com isso? Depende de mim, depende da minha humanidade, depende do Eliezer ou do Espírito. E se o Senhor não fez, não quiser fazer, amém. Mas eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar em fé, porque a fé de fato, ela é loucura. Não tem como, porque a Bíblia, se a gente for analisar, é uma loucura, porque o menor é o maior, o pobre é rico, o fraco é forte. Que loucura! É na minha fraqueza que Deus aperfeiçoou o poder. Não há algo natural. Olha, deixa eu ver se eu anotei esse versículo aqui, que Paulo fala lá em 1 Coríntios.
capítulo 1, versículo 25. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Ou seja, a fé, ela é loucura. Você leu o versículo? É 1 Coríntios 1, 25. Leu o 21. 21, deixa eu abrir aqui. Opa, thank you. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que... É isso? Que o mundo... Abreviado ali, não sei que é grande. Providenciou que o mundo não o conhece por meio de sabedoria humana. Usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Aleluia! Quantos creem? Glória a Deus! Glória a Deus pela loucura da pregação, pela loucura da fé em Cristo, por Ele morrer por mim, por você, porque isso é que nos trouxe essa salvação, é isso que nos fez estarmos aqui, alegres no Senhor, independente da circunstância, independente da circunstância. Põe o versículo 18. Eita glória! Versículo 18. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Entenda isso, ela pode ser loucura para o mundo lá fora, mas para nós é a manifestação do poder de Deus. É a manifestação pura do poder de Deus. É Deus se aperfeiçoando o poder dele em nós, nas nossas fraquezas. Que loucura! Quando eu estou forte, eu estou fraco. Quando eu estou fraco, estou... Porque vem dele. Não fique esperando, irmão, meu irmão, minha irmã, fazer as coisas da sua forma, no seu tempo, do seu jeito, porque é Ele quem faz. Porque é Ele que faz, do tempo dele, do modo dele, da forma dele, do jeito dele, é Ele quem faz. E o tempo e o modo de todas as coisas pertence a Ele. Eu posso querer e eu gostaria que fosse para amanhã, que fosse para hoje, fosse para agora, mas entenda algo, o Senhor está nos preparando. O Senhor está nos preparando, o Senhor está nos forjando. O Senhor tem falado muito essa semana sobre forja, sobre nos podar, né? Nós temos nessas últimas semanas recebido muita palavra de ensino, palavra de confronto. Por quê? Porque o Senhor está nos trabalhando, o Senhor está trabalhando em nós, o Senhor está nos forjando, o Senhor está nos podando, o Senhor está nos treinando, o Senhor está nos capacitando. Para quê? Para que Ele possa entregar em nossas mãos. Amém. Porque Ele não vai entregar de qualquer forma, para que a gente desperdice recursos. Semana passada o pastor Marcelo ministrou sobre a viúva e os azeites, né? As vasilhas vazias. E o Senhor durante a semana me trouxe esse entendimento. Às vezes a gente está esperando no Senhor e parece que as coisas não estão chegando, as coisas não estão indo. Por quê? Porque o Senhor ainda está, é hora de você preparar mais vasilhas ainda, porque lá na história da viúva, foi derramado o azeite. Quando acabou a vasilha, a última vasilha, o azeite cessou. E aí às vezes a gente está com 2 vasilhinhas pequenininhas, falando: Deus, derrama. E o Senhor quer que a gente tenha vasilhas grandes. Para quê? Porque nós podemos sonhar, nós podemos imaginar, nós podemos desejar, nós podemos tudo. Nada se compara ao que Ele tem para derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ou seja, enquanto está no processo, aprenda com o processo, desfrute o processo, se alegre no processo, porque o Senhor vai derramar. Olha, vamos voltar aqui no capítulo 1, porque olha o que o Senhor falou aqui no versículo 5 do capítulo 1 de
Versículo 5. Deixa eu ver se é o 5. Versículo 2, perdão, o Senhor respondeu. E o Senhor disse: Espera que eu estou no capítulo 2, por isso está errado. Capítulo 1, versículo 5. O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa que vocês não acreditariam. É isso que o Senhor tem para fazer na minha vida e na sua vida. É isso que o Senhor tem para fazer na vida e na sua vida. É algo, porque não acreditaria, porque é algo que vai nos surpreender. Porque se for algo natural, que a gente já espera, vai ser de nós mesmos. Mas o Senhor, Ele não vai deixar sombra de dúvidas que foi feito por Ele, para que o nome dEle seja engrandecido. Amém. Porque Apocalipse fala que é dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Por que eu vou me engrandecer com algo que eu fiz? Se é para Ele. Ele nos usa, Ele faz através de nós, mas é dEle. Então entenda, meu irmão, minha irmã, é no tempo dEle. Só que precisa ter um posicionamento para isso. Qual o posicionamento que Deus tem cobrado de você? Que Deus tem falado com você? Porque Deus vai falar com você, o Espírito vai testificar em você. Qual o posicionamento daquilo que o Senhor tem entregue de promessas, de palavras, daquilo que o Senhor vai derramar sobre a sua vida, para que aconteça, existe um posicionamento que você precisa ter diante de Deus. Qual o posicionamento que Deus tem te cobrado? Olha o posicionamento aqui de Abacuque. Abacuque no versículo 1 do capítulo 2, ele falou: por-me-eis na minha torre de vigia. Depois de reclamar, depois de sair de uma postura de reclamação, de murmuração, Abacuque levantou e ele falou: opa, peraí, eu preciso mudar essa postura, eu preciso mudar esse meu posicionamento. Então eu por-me-ei na torre de vigia. Ou seja, ele foi para a presença de Deus. Por-me-ei na torre de vigia para ouvir o que Deus tem a falar. A torre, ela representa lugar de oração, lugar de vigilância, lugar de intimidade e lugar de expectativas. Qual a expectativa que ele tinha? Opa, Deus vai falar comigo. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o porquê, parece que Deus está em silêncio, mas eu vou subir na torre, eu vou subir na presença, eu vou orar, eu vou vigiar, eu vou ter intimidade com Deus, e a minha expectativa é que Ele fale comigo. E aí, Deus, qual o passo? Traz clareza. Qual o passo? Abacuque escolheu, decidiu esperar no Senhor. Esperar a resposta do Senhor, porque comumente quando nós estamos para tomar uma decisão e parece que a resposta não vem, parece que as coisas não sei o que eu vou fazer, e aí eu tomo a decisão por mim mesmo, a chance de dar errado é grande. Experiência própria. Eu brinco às vezes, se você quiser aprender como quebrar uma empresa, eu sei ensinar vocês, eu posso dar um mestrado, doutorado, porque por decisões erradas, por não ouvir o direcionamento de Deus, por não ouvir, parar para ouvir a voz de Deus. Só que os que sabem o que é maravilhoso nisso, mesmo eu podendo dar um doutorado de como quebrar uma empresa, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem, não importa o que passou, não importa as decisões erradas que você tomou, não importa se você caiu, levantou, todas, a Bíblia fala todas, ela fala algumas, todas, e o que é todas? Todas, sejam boas ou sejam ruins. Mas isso aqui aconteceu porque fulano, porque Satanás se levantou. Não tem problema não, Deus pode usar até o Satanás ali para te dar uma mãozinha, porque todas
as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Então, entenda, se posicione, apenas se posicione na presença, se posicione no lugar que o Senhor te ordenou que fique. Não saia do lugar se a nuvem da glória do Senhor não for junto. Amém. Não saia da posição que o Senhor te colocou, porque nem todo silêncio, mas eu não estou ouvindo o Senhor, mas nem todo o silêncio é uma ausência. O Senhor, Ele está nos tratando, o Senhor, Ele está nos preparando. Nem toda a demora na nossa mente está demorando, nem toda demora é um atraso. Tudo está no tempo certo. O Senhor é detentor de todo tempo, de tempo, modo, para quê? Para que a gente colha no tempo certo. Porque se a gente for pela a nossa afobação, a gente quer colher tudo verde ainda. Está lá, um pezinho desse tamanho ainda, está dando a sementinha desse tamanho, a gente já quer colher, porque é ansioso. Mas o Senhor está falando, ei, calma, confia, se posicione, busque. Não se preocupe com silêncio, não se preocupe se está demorando ou não, está no tempo certo, existe um tempo para todas as coisas. Mas é muita luta, Senhor. Amém, glória a Deus pelas lutas. Mas nem toda luta significa derrota. Muito pelo contrário, o Senhor, Ele está nos forjando, Ele está nos preparando. Abacuque saiu da posição de reclamação e entrou no posicionamento de oração, de busca. Amém. Na posição de permanecer firme na palavra, porque ele tinha uma palavra. Olha, capítulo 2 de Abacuque, versículo 2. Capítulo 2 de Abacuque, versículo 2. Aqui no versículo 1 a gente leu que ele subiu a torre. E lá, o Senhor deu um direcionamento para ele. E o Senhor Deus diz: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. Amém. Ainda não chegou o tempo dessa visão se cumprir, mas ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Olha o que o Senhor está falando para mim e para você. Portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Meu irmão, se você tem uma palavra, se você recebeu uma palavra, entenda algo. Amém. A palavra de Deus diz que Ele, o Senhor, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou volte atrás no que foi dito. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aqui Ele está falando, ainda não chegou o tempo. Pode ser que não chegou o tempo da sua promessa, pode ser que não chegou o tempo daquilo que o Senhor te prometeu, mas não se preocupe, aqui o Senhor está testificando e garantindo. Ainda não chegou o tempo, porém ela se cumprirá sem falta. Sem falta. Não faltará, sem falta, irá cumprir. Pode descansar no Senhor. Se você crê na palavra, se você crê nesse Deus que você serve, nesse Deus que enviou o único Filho para morrer por mim e por você, creia, confie e descanse nele. Se posicione, tome posicionamento daquilo que o Senhor falou. Porque o Senhor vai te dar clareza. Olha o que ele falou aqui, no início do versículo 2. Escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que quem? O Senhor vai mostrar. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar. Nessa
versão aqui. Versículo 2, volta no 2. Então o Senhor me disse: escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Tem outra pessoa que fala: até quem passe correndo veja. Aí o versículo 3: esta é uma visão do futuro. Escreva até o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência. Acontecerá, não se atrasará. O Senhor tem te dado visão, o Senhor tem nos dado visão, o Senhor tem uma visão clara para a nossa igreja, o Senhor tem uma visão clara das nações para a nossa igreja, e às vezes a gente pode estar aqui olhando essa visão, porque aqui está escrito para todos verem, para todos conseguirem enxergar, e a gente olha e fala: como, Senhor? Como é possível? Olha, muitas vezes a gente olha a realidade natural, e a gente olha: Senhor, como? Como, Senhor? Como que nós vamos chegar? Como que nós vamos alcançar? Nós não saímos nem daqui ainda. Aí às vezes você olha para uma promessa que o Senhor te entregou no pessoal e fala: Senhor, como que eu vou alcançar isso, Senhor? Como é que eu vou mudar para este lugar? Como é que eu vou pegar esse apartamento? Como é que eu vou pegar esse carro? Não tem como, não tem lógica. Glória a Deus, porque não tem lógica. Glória a Deus, porque não tem lógica, porque a fé, ela move no sobrenatural. A fé, ela é de fato loucura para o mundo, mas para nós que cremos, ela é o poder de Deus. E se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu. Apenas creia, apenas permaneça, escreva, como Ele falou para Abacuque: escreva, para que você possa enxergar todos os dias: olha aqui, o Senhor me prometeu isso. O nosso apóstolo, ele tem esse hábito, ele tem lá nas notas dele todas as promessas que ele já recebeu. E ele fala que comumente ele lê, ele ouve, ele assiste novamente. Para quê? Para alimentar ainda mais a fé, porque às vezes a gente esquece daquilo que o Senhor prometeu. Mas eu preciso orar todo dia: o Senhor me chamou para as nações, o Senhor me chamou para as nações, o Senhor me chamou para as nações. Não importa como: mas eu não sei falar inglês, mas eu sei mal e falar o português. Não importa, o Senhor me chamou para as nações. Não depende de mim. O Senhor me chamou para ganhar almas. O Senhor me chamou para ir para outras nações. O Senhor me chamou para conquistar territórios. Mas como vai acontecer? Não sei. Ele me chamou, Ele vai mostrar. Só que eu preciso estar atento aqui. Ele fala: escreva nas tábuas o que eu vou te falar. Escreva com clareza. Ou seja, se o Senhor mandou ele escrever com clareza, é porque o Senhor vai falar com clareza. Amém? O que o Senhor tem falado para você? Você tem ouvido aquilo que o Senhor tem falado? Você tem entendido? E você tem escrito aquilo que o Senhor tem falado? Abacuque escreveu. Abacuque fez aqui. Ele tem uma ordem clara. Muitas vezes o Senhor está dando uma ordem clara para a gente não está entendendo. Ou se faz de desentendido. Mas o Senhor, Ele está nos chamando nessa noite para que a gente amplie a nossa visão, para que a gente fixe os nossos olhos no autor e no consumador e na visão que Ele nos deu, da onde Ele vai nos levar. É Ele que vai nos levar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel e justo para cumprir. Ele não é homem para mentir. Não está atrasado. Ele está preparando. Está sendo preparado. Está sendo preparado. Aí lá em Abacuque capítulo 3, versículo 17, que foi o versículo que o Marcelo leu no início do culto. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Vou ler o 16 antes. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado
e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que me atacaram. Ainda que a figueira não produza frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja ovelhas no campo, nem gado nos currais, ainda que eu não veja a concretização, a materialização daquilo que o Senhor me prometeu, ainda que as minhas condições financeiras não estão em concordância com a promessa, ainda que o Senhor me chamou para as nações, mas eu ainda não fui nem um país, ainda, aí o versículo 18, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, mesmo assim, eu louvarei ao Senhor, mesmo assim, eu louvarei a Deus, o meu Salvador, o Senhor Deus, meu Deus, meu Deus, olha isso aqui, versículo 19, o Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme, o meu andar é firme, eu não vou cair para a direita nem para a esquerda, o meu andar é firme, porque eu tenho convicção de quem eu sou em Deus, porque eu tenho convicção do meu chamado, porque eu tenho convicção daquilo que o Senhor me trouxe como visão. E se eu tenho convicção do meu alvo, do meu objetivo, o meu andar é firme, 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 é consistente, o meu andar é firme, como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Meu irmão, minha irmã, no Senhor nós temos a segurança e a convicção de que vai se cumprir, de que a palavra vai se cumprir, de que a promessa vai se cumprir, ainda que a realidade atual não seja o que nós estamos crendo, mas nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pelo que nós cremos. Porque os nossos olhos, a Bíblia diz que nós não devemos colocar a nossa atenção naquilo que os olhos veem, porque o que os olhos veem são naturais, são passageiros. Mas nós devemos fitar os nossos olhos naquilo que os olhos não veem, porque são eternos. E é nisso que nós cremos, e é nisso que nós vivemos, ainda que não possa não produzir fruto na figueira, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que, todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu me alegrarei nele, porque ele é fiel para cumprir, ele é fiel para cumprir, ele já está preparando, ele já pode, você pode enxergar com os olhos espirituais, você pode ver com os olhos espirituais, ele já está fazendo, Deus já fez, na verdade, ele já fez todas as coisas, agora, ele quer de mim e de você o nosso posicionamento. Ele quer de mim e de você o nosso posicionamento como filho, como servo, cumprindo aquilo que Ele nos chamou para cumprir, não querendo fazer aquilo que nós queremos à vontade, não. Mas eu sei que o Senhor me chamou para isso aqui, mas eu gosto mais de fazer isso aqui. Até quando? Vai fazer algo que o Senhor não te chamou para fazer? O Senhor vai te dar, e que essa seja a sua oração, quando você subir no teu monte, quando você estiver no seu momento com Deus, que a sua oração seja: Senhor, que eu viva verdadeiramente o que eu fui chamado para viver. Se eu estou, Senhor, vivendo algo diferente do que eu fui chamado, mesmo que, entenda, mesmo que esse algo seja coisa boa, você está fora do seu propósito. Senhor, mesmo que eu esteja vivendo coisas boas, mas aonde eu não fui chamado para viver, Senhor, traga um alinhamento, traga um
um alinhamento, Senhor, porque eu quero estar no centro da tua vontade. Porque eu quero estar no centro da sua vontade, mesmo que esse centro da sua vontade possa me custar algo. Eu entrego tudo, porque o que o Senhor entregou para mim custou o seu filho. O que o Senhor entregou para que eu possa ter vida custou o seu filho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por essa loucura do teu amor, ó Pai. Porque nós, Senhor, te amamos. Porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Amém. E nós somos constrangidos por este amor, Pai. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Perdoa, Pai, os nossos erros. Perdoa, Pai, as nossas murmurações. Perdoa, Pai, as nossas omissões. Perdoa, Pai, todas as vezes que nós, Pai, andamos, ó Pai, o contrário daquilo que o Senhor nos chamou para andar, Deus. Perdoa por todas as vezes, Pai, que nós entristecemos o Espírito Santo, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que se nós confessarmos nossos pecados ao Senhor, o Senhor é um Deus fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas não apenas isso, o Senhor diz que o Senhor é justo para perdoar os pecados, mas também nos purificar de toda a injustiça. Perdoa-nos, ó Pai. E alinhe, Senhor, nesta noite, o nosso propósito, o nosso chamado, que a nossa visão, ó Pai, seja ajustada nessa noite, Pai, que a nossa visão seja ajustada, Pai, nesta noite, que nós venhamos sonhar os Teus sonhos, e ver, ó Pai, as Tuas visões, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos, ó Pai, desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós venhamos permanecer no centro da Tua vontade, no centro da Tua vontade, mesmo que o centro da Sua vontade custe até a nossa vida, não importa, mas nós queremos, Pai, estar no centro da Tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entenda uma coisa, eu quero encerrar por aqui, essa caminhada de Abacuque que nós lemos aqui nesses 3 capítulos, nos ensina três coisas, 3 verdades. Primeira, a reclamação pode ser o começo da conversa com Deus. Não tem problema, posso já entrar com Deus rasgando o verbo, reclamando, Senhor, porque eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais esse processo, eu não aguento mais isso, Senhor, porque não chega, porque não acontece, não tem problema nenhum. Entenda, a reclamação pode ser o começo, mas ela nunca pode ser o lugar de permanência. Aleluia. Não tem problema reclamar, mas não permaneça na reclamação. Não tem problema murmurar, mas não permaneça na murmuração. Se posicione em fé. Se posicione como homem de Deus, mulher de Deus. Se posicione como leão e leoa. O posicionamento na presença transforma a nossa visão. Primeira coisa, entenda, a reclamação pode ser por um momento, mas não o lugar da sua posição. E a segunda, o posicionamento na presença transforma a nossa visão. Porque enquanto nós estamos na posição de murmuração, a nossa vista está embaçada. A gente só vê o problema, a gente só vê a situação, a gente só vê as dificuldades, a gente só vê os erros. Mas quando nós nos posicionamos na presença do Senhor, assim como Abacuque fez, quando nós nos posicionamos em oração, a nossa visão é transformada, porque o Senhor falou, escreva a visão, ou seja, o Senhor está te dando uma nova visão. Amém. E aí você se posiciona em Deus, o Senhor começa a te dar uma nova visão, e aí você começa a olhar, e você começa a ver, você começa a enxergar e escrever. É essa posição que o Senhor quer nos levar. E a terceira coisa, terceiro ponto, as promessas sempre se cumprem no tempo determinado de Deus. Amém. Presta atenção. A promessa sempre se cumpre. Amém? Sempre, ela vai se cumprir. Mas é no tempo determinado por Deus. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Porque pode ter pessoas que muitas vezes chegaram aqui pensando, Senhor, até quando? Senhor,
não aguento mais. Senhor, até quando eu vou viver isso? Mas o Espírito, Ele está nos moldando nessa noite. Ele está nos moldando e mudando essa pergunta. Nós não vamos perguntar até quando. Nós podemos até perguntar: Deus, para que o Senhor está nos preparando? Não é até quando eu vou viver isso, Senhor, para que o Senhor está me preparando? Porque quanto maior é a preparação, maior também é a graça que o Senhor vai derramar sobre nós. Maior também é o poder que o Senhor vai derramar sobre nós. Maior também é a responsabilidade que o Senhor vai derramar sobre nós. Que você entenda com clareza isso nessa noite. Não permaneça na posição da murmuração e da reclamação, apenas indagando onde, quando, como, porquê. Não, se posicione como homem e mulher de Deus e chame a existência. Pode o osso voltar a viver? Chame a existência. Nós cremos, nós profetizamos, eu criei e então falei. Então, se o Senhor, meu Deus, o Senhor me deu uma visão clara da onde chegar, está clara a visão, está claro, não tem nada embaçado. Por que eu vou duvidar? Eu apenas creio. Eu apenas creio e declaro: vai acontecer. Eu declaro: Senhor, em nome de Jesus, nós somos uma igreja para as nações. Nós somos, e eu começo a declarar e chamar a existência, mesmo que nós não estamos vendo. O Senhor Deus diz lá em Gênesis capítulo 1, no princípio era o verbo, no princípio criou Deus, eu estou lendo João 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. Deus disse: haja luz, e houve luz, pela palavra. Haja luz e houve luz. Só que é interessante que o que ilumina o dia é o sol, só que o sol foi criado só lá no quarto dia. Mas no primeiro dia Deus já disse: haja luz. Às vezes a sua vida, você pode estar até sentindo esse vazio, e a palavra já foi declarada sobre a sua vida: haja luz, mas você não está ainda vendo o sol na sua vida. Por quê? Porque o que precisa é a luz, que é a palavra de Deus. É a palavra. O Senhor disse: haja luz, é pela palavra. Você não precisa ver, você não precisa enxergar de fato a materialização, porque daí não é mais fé. Você precisa crer. Haja luz. O sol foi no quarto dia, mas já tinha luz. A palavra, você tem uma palavra, você só precisa da palavra, mais nada. Se você tem a palavra, se nós temos a palavra das nações, se nós temos a palavra de 5.000 membros, se nós temos a palavra de um altar de 120 metros, se nós temos a palavra de uma igreja tendo braços em todos os estados brasileiros, se nós temos a palavra, já aconteceu. Mesmo que você não creia, você pode até não crer, mas deixa eu te falar, já aconteceu. Muitos ouviram, poucos creram, mas todos verão. Todos verão a manifestação do poder de Deus sobre essa igreja, sobre a nossa igreja, sobre a sua vida, sobre aquilo que o Senhor preparou e declarou e prometeu para você. Amém? Você crê nisso? Você crê de verdade? Então, se você crê, coloque-se de pé no seu lugar e aplauda o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite, se você crê. Porque ainda que a figueira não floresça, nós nos alegramos nele. Nós nos alegramos nele. Nós nos alegramos nele, porque Ele é aquele quem faz. É por Ele, é dele, por Ele, para Ele todas as coisas. É dele, por Ele, para Ele todas as coisas. Não importa a sua circunstância, não importa o seu momento atual. O que importa é que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então,